E vamos ler hoje o capítulo 8 de Hebreus, livro de Hebreus, que é um livro que vai nos mostrar que Jesus está acima dos profetas, Jesus está acima do sumo sacerdócio humano, Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de Moisés. Hebreus é como se fosse um quinto evangelho que vai retratar, aleluia, a continuidade do ministério de Jesus Cristo na terra, aleluia, um segmento do evangelho. Ele não faz parte dos evangelhos, mas ele traz muita conotação, no sentido de entendermos a morte e ressurreição de Cristo, e todos os seus benfeitos, e toda a grandeza e glorificação que é o nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1 vai dizer: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que este sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existe sacerdote que apresentem as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em uma promessa superior. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando um dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor, versículo 10, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo, e não serão necessários ensinarem aos seus vizinhos e aos seus parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleto a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto é antiquado, logo desaparece. Amém? É nova versão transformadora. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nesse capítulo 8 nós vamos entender que as leis do Antigo Testamento e tudo aquilo que foi constituído no deserto por Moisés, as leis, os 10 mandamentos, o tabernáculo, até mesmo quando chega a Arca da Aliança, elas são uma sombra do que viria. Em outras palavras, elas são uma simbologia do Cristo que viria. Então você imagina comigo, quando você está naquele sol forte, e você consegue ver a sombra, né? A sombra você não consegue definir, você sabe que tem uma forma, né? Mas você não consegue ver a forma por completo. Você consegue só ter uma dimensão mais ou menos do que é. Então as pessoas, o povo hebreu, o povo do Antigo Testamento, ao terem um encontro com Deus, através desses instrumentos, através da lei, através do sacrifício, através do sumo sacerdote, através dos profetas, tudo isso
era nada mais, nada menos do que essa sombra. Era distante ainda, era só uma forma distante deles saberem quem é Deus, quem era o Deus Todo-Poderoso de Israel. Todavia, Hebreus vai nos trazer agora o Cristo, que é o cumprimento de tudo aquilo que o Evangelho no Antigo Testamento, tudo aquilo que a Bíblia no Antigo Testamento trazia, agora é descortinado. Agora você não vai ver só a sombra, agora você vai ver por completo, através da manifestação do Espírito Santo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que o véu se rasga. E agora nós temos o que, irmãos? Acesso. Você não precisa de um sacerdote que vai levar para o sumo sacerdote a expiação de pecado, e esse instrumento já não é usado, essa liturgia já não é praticada, porque o maior sacrifício já foi feito, que é Cristo morrendo, ressuscitando na cruz do Calvário, e através da ressurreição de Cristo Jesus, agora eu tenho acesso ao Pai, não tem intermediário, é Cristo. A Bíblia vai dizer assim, que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. E mais ainda, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então há um intermediador que se torna agora o sumo sacerdote de todos os sumos sacerdotes. Ele é o maior, ele é o eterno. Não precisamos mais de sumo sacerdote, porque agora nós temos um que o representa e é eterno, que é o próprio Cristo. Não precisamos agora de Deus enviar aqui um profeta na terra para nos ministrar, porque o Espírito Santo já foi manifestado, e pessoas são levantadas com autoridade sobre a terra, com palavras proféticas, com autoridade do céu, louvado seja Deus. Então, tudo aquilo que era restrito, agora está numa função de liberdade, de liberar sobre a vida daquele que o busca. Sobre a vida daquele que o busca. E tem um ponto interessante aqui. Nós vamos ver que no versículo 11 diz: e não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor. O que nós vamos ver a partir daqui, irmãos, é que foi empregado no ser humano o senso de eternidade. E o que seria esse senso de eternidade? As pessoas, elas mesmo sem conhecerem as Escrituras Sagradas, sem ter contato com Cristo Jesus, elas vão ter um senso do que é certo e errado, elas vão ter um senso de moralidade em seu interior, e elas vão saber discernir coisas básicas, como por exemplo, a morte ao próximo. Você pega civilizações isoladas, povos isolados, que ainda não receberam o Evangelho de Cristo Jesus, e você vai encontrar características de liderança, de conduta social no meio desse povo, que é similares aos preceitos da palavra de Deus. E a primeira coisa que você encontra nessas comunidades é o princípio da vida. Olha, aqui a gente não pode matar, não é esse negócio de um matando o outro, não, existe uma ordem. E você vai encontrar sempre no meio dessas comunidades um sacerdote, né? Alguém que vai trazer a palavra de sabedoria, alguém que vai ser uma espécie de guia espiritual para aquele povo. E isso são princípios da própria palavra de Deus. Você vai encontrar no meio dessas comunidades princípios familiares, do pai, a mãe e seus filhos, mesmo sem a palavra de Deus ter chegado lá, mesmo sem um missionário ter sido enviado e ensinado esses princípios, isso já está adotado. E por que que isso já faz parte do ser humano? O senso de eternidade já está nele. Ele já tem empregado esse princípio. Quando você vem para Cristo Jesus, o que vai acontecer é você ativar isso que já tem em você. Eu lembro quando eu me converti, que eu chorava que nem criança. Eu chorava na presença de Deus, eu me derramava, era um quebrantamento, era um preenchimento espiritual. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, algo me encheu de uma maneira tão sobrenatural, e eu não conseguia segurar minha boca. A gente estava no culto, a irmã Fernanda, que esteve aqui na vigília inclusive, ela estava louvando, adorando o Senhor, se não me engano foi 2010, 2009, uma coisa assim. E de repente, irmão, num culto assim, um culto muito calmo, muito tranquilo,
eu fui batizado e senti um vento entrando no meu estômago, e saía pela minha boca as palavras espirituais, línguas espirituais de comunicação com Deus, e isso preenche a alma do ser humano. Então é mesmo que você tivesse uma grande joia, mas você nem sabe que ela é uma joia. E mais do que isso, para ela ficar apresentável e bonita, ela precisa ser lapidada. E o Evangelho é isso. Ele pega essa sua essência poderosa que você carrega, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E se eu não estou sendo templo do Espírito Santo, você concorda? Eu estou sendo templo de alguma coisa. Vazio não fica, irmão. Porque a Bíblia fala que a casa encontrada, né, bem limpinha, organizada ali, vem os demônios que ali habitavam e traz mais 7. Então eu tenho uma essência dentro de mim, e como que eu estou alimentando isso? Ou para que campo eu estou seguindo? Será que eu estou em Jesus? Será que eu estou me alimentando em Cristo? Será que eu estou me enchendo da presença do Senhor? Será que eu estou me enchendo do Espírito Santo de Deus? Ou será que eu estou me alimentando com coisas que não têm me edificado? Com coisas fúteis desse mundo? Com situações circunstanciais e que na realidade não refletem a eternidade, não refletem valores que vão agregar na minha vida. Do que você tem se alimentado? Então Hebreus vai nos trazer esse paralelo sobre esse grande tesouro que agora nós temos em nossas mãos e encontramos. No capítulo 9, versículo 1 vai dizer: a primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo, pois havia uma cortina, e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nesta parte ficava o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná. Por que era o maná? É o maná do deserto, amém? Eles pegaram o maná do deserto, quando Deus enviava o maná. O maná parou de cair quando Josué atravessou o rio Jordão com a arca da aliança. O rio Jordão se abre, eles vão tomar posse da terra prometida, vão ali lutar com Jericó, vão lutar com outras civilizações que moravam naquelas propriedades, e ali eles guardam dentro desta arca o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Esta é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Eu estava conversando com o irmão Elias ali antes de começar o culto, e a gente falava sobre o louvor, a importância do louvor. E é uma verdade, irmão, universal. O inimigo ataca o louvor. O inimigo quer causar divisão no louvor, porque o louvor, ele tem o poder de trazer quebrantamento para a igreja. O louvor traz as almas, você sabia? O louvor traz almas para a igreja. Nós temos um pilar ministerial. O pilar ministerial de uma igreja saudável, e uma igreja que cresce, junta,
Primeiro lugar, oração. Sem oração, irmão, fecha as portas. A oração é o alicerce. A oração traz quebrantamento, traz intimidade, traz manifestação de dons. A oração traz união. A oração repreende as trevas e a ação das trevas sobre a igreja. O segundo pilar vai ser o pilar da ministração do louvor. O louvor é o momento em que a igreja se derrama. O louvor quebra até o coração duro. Eu lembro quando eu era líder de jovem, meu primeiro grupo de líder de jovens, há alguns anos atrás, e tinha uma vez que a moça começou a frequentar a igreja, uma menina começou a frequentar o louvor e participar dos jovens, e os nossos ensaios eram domingo de manhã. E de repente no domingo lá nós estamos ensaiando, e senta lá atrás um cara com o rosto fechado, com raiva lá, o Bruno, lembra do Bruno? E o Bruno sentou lá emburrado, e a gente tocando louvor ali, começou a ter um mover de Deus. Daqui a pouco a cara de emburrado mudou um pouco. Ele já deu umas... Porque o louvor ele começa, ele para, irmão, todo ódio, toda raiva, toda a ira. Por isso que o inimigo quer atacar o louvor, pela importância que ele causa ministerialmente. E o terceiro pilar, não menos importante, a pregação da palavra. Porque a pregação gera conversão, a pregação gera entendimento, a pregação ela gera uma reflexão profunda na alma do ser humano. Ele se encontra consigo mesmo e descobre pela palavra que é um pecador e que é carente de se arrepender de seus pecados. A pregação ela nos aproxima de Cristo. A pregação ela quebranta as pessoas no sentido delas receberem a palavra enxertada, amém? Como a palavra do Senhor fala, é como uma espada de dois gumes. Então ela penetra na alma, a divisa da alma e do espírito, e ela é apta a discernir. Então poderosa é a palavra de Deus, que ela entra. E como que a palavra que é dita como uma espada, ela pode penetrar se o coração está duro? E aí eu volto para concluir esse aspas que eu abri aqui. O louvor ele quebranta, o louvor quebra, irmão. O louvor começa a mexer aqui dentro. Quantas vezes aqui nós estamos adorando e de repente o pavio que fumega, né, começa, um vai dando glória, o outro vai, quando você vê uma graça, é uma presença, e é um chorando, é um adorando, é um falando em mistério com Deus, porque o louvor ele faz isso nas nossas vidas, aleluia. Então, aleluia, quando o Hebreus está falando no 9, sobre essa adoração, sobre o adorador, ele vai trazer uma reflexão de uma estrutura do Antigo Testamento. E essa estrutura do Antigo Testamento, ela vai ser uma referência para nós entendermos o que temos em nossas mãos hoje. Os talentos que você tem em suas mãos e o poder de manifestação da presença de Deus, pelos talentos que você carrega, pela unção que você carrega, pela presença de Deus que você carrega, pelo chamado de Deus que você carrega, e o quanto isso pode ser usado agora, hoje, nessa noite, para o nome do Senhor ser glorificado. No 11 vai dizer: Cristo se torna o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Então tudo é de Cristo, tudo é para Cristo, tudo é no nome de Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro nome. Nós falamos assim: eu faço um culto porque é aniversário da igreja, eu faço um culto porque é uma campanha, porque igual a gente faz série de ministrações, mas é tudo por Cristo, é tudo para Cristo, tudo gira em torno dele. Ele entrou no versículo, louvado seja Deus, 11 parte B. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com seu próprio sangue, não com o sangue de bodes e bezerro. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Como disse Isaías, como ovelha muda, ele
foi ao matador, ele se entregou. Então o Cristo morto e ressuscitado na cruz, ele era o profeta, ele era o sacerdote, e ele era o sumo sacerdote, e ele era o sacrifício também. Então Jesus Cristo, ele foi e ofereceu sua vida para a expiação de pecado de toda a humanidade, e agora através de Cristo nós temos salvação, nós temos redenção. Através de Cristo agora nós somos redimidos, louvado seja Deus. Se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de um novilho purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que havia cometido sob as primeiras alianças. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. E você acha que Cristo fez o que, irmão? Quando ele morreu, durante 3 dias houve um silêncio. Durante 3 dias nós podemos aqui conjecturar e explanar, biblicamente falando, que o inimigo comemorou. Por algum momento o diabo se sentiu triunfante, sentiu que venceu Jesus. Mas a morte de Cristo foi para gerar um testamento. A morte de Cristo foi para falar para todos nós nessa noite que ele nos redime. Foi para falar, aleluia, indiretamente para nós, que não importa o que as pessoas acham ou falam de nós, mas o que importa é o que Cristo pensa ao nosso respeito. Então há um atestado comprovando quem você é, através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 18 diz: e por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei, todo o povo, Moisés pegou sangue de novilho e de bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei, sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muitos superiores. E esse sacrifício superior é o que? Não é o texto famoso de João, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, ou tenha a vida eterna, algumas versões. No 24 vai dizer: por isso Cristo entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação de santuário verdadeiro do céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entram no lugar santíssimo com o sangue de um animal.
Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então esse é o Jesus Cristo, que é o advogado dos advogados. Qual é a sua causa? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Você sabe que muitas das vezes, irmão, eu preferi me calar do que me justificar? E quando você se cala, de vez de se justificar, você dá liberdade para que Cristo te justifique, para que Jesus Cristo fale ao teu respeito, para que Ele possa pleitear a sua causa, para que Ele possa intervir nas circunstâncias da sua vida e trazer para você a melhor solução. Então melhor do que eu me posicionar, é eu deixar Cristo se posicionar. Melhor do que eu falar, é eu deixar Cristo falar, porque quando Jesus Cristo fala, todos se calam. Quando Jesus Cristo se manifesta, todas as obras contrárias são paralisadas e o nome do Senhor é glorificado. Portanto, igreja do Senhor, nessa noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei sua luta, às vezes está travado. Às vezes você fala: pastor, as portas se fecharam e parece que nenhuma porta agora quer se abrir. Eu insisto de um lado e ela se está fechada. Eu insisto do outro lado e ela parece que está fechada. Amado, eu quero te dizer que quando as coisas parecem contrárias, quando tudo parece que não tem mais sentido, você olha e fala: para onde eu vou, aonde eu estou, o que eu vou fazer da minha vida? Saiba de uma coisa: Cristo fecha portas para que novas portas sejam abertas. O convite do Evangelho é: aceite o novo, e para aceitar o novo de Deus sobre a tua vida, abandone as coisas velhas. Aleluia. Deus tem caminho novo, Deus tem um trajeto novo, Deus tem um novo propósito, uma nova aliança, e tudo isso acontecerá a partir do momento que eu aceitar as portas que foram fechadas, para que as novas se abram e eu possa entrar por elas, recebendo as novidades que Cristo tem sobre a minha vida. A tua luta não é em vão, o teu problema não é em vão. Cristo está te moldando, Jesus está te preparando, está te equipando, está te moldando, está te alicerçando, para que você tome posse das portas poderosas dele, que serão abertas sobre a tua vida, e você possa assim de fato desfrutar de um tempo poderoso na presença do Senhor, e viver as novidades do Evangelho de Cristo que Ele tem disponível para nós. Eu sei que é difícil. Em 2018, a gente foi com a igreja numa missão para a Argentina, e lá nós visitamos as nossas igrejas, e eu lembro que a gente ficou numa cidade chamada Resistência, e a cidade de Resistência até Foz do Iguaçu, Brasil, era mais ou menos 1000 quilômetros, e você se sente deslocado, você se sente um pouco desnorteado, porque a cultura é outra, o vocabulário é outro, os horários são outros, as pessoas comem em outros horários, as pessoas comem outros tipos de comida, as pessoas têm outros hábitos, e aquilo foi me desestabilizando, aquilo foi me deixando um pouco em confronto, mas a gente vai gostando, porque, poxa, eu saí do Brasil, eu estou conhecendo outro lugar, é uma nova experiência. Então, eu lembro que o pastor Gustavo Chaves falou: olha, agora nós vamos viajar para a Resistência, e a Resistência era mais ou menos 750 quilômetros, mais para dentro da cidade da Argentina. E quando a gente começou o trajeto, eu fui me sentindo assim mais longe do Brasil, e começou a me dar uma coisa, irmão, que eu falei: meu Deus, nós estamos muito longe. E eu comecei a sentir saudade, eu comecei a sentir falta, e eu lembro que ele parou para abastecer o carro na estrada. E lá a Argentina, a maior parte da Argentina é plana, irmão, não tem montanha, não tem, é reto mesmo. E quando a gente parou nesse posto de gasolina,
Eu falei assim: pastor, eu queria tanto tomar um café com leite e comer um pão na chapa. E o pastor falou: olha, você não vai achar pão na chapa, na Argentina não tem pão na chapa. Na Argentina vai ter a media luna, que é como se fosse um croissant brasileiro, e vai ter um café, mas o café deles é um café de coar. Você coa o café, ele fica mais aguado. E eu falei: pastor, mas é um simples pão na chapa que eu quero. E ali, irmão, literalmente eu surtei. Eu comecei a olhar para fora para procurar outro lugar, não tinha outro lugar, não tinha uma padaria, não tinha uma confeitaria, não tinha nada em volta que eu pudesse ir para ver se tinha um pão na chapa. E eu lembro que o pastor Ivaldo e o Gustavo começaram a dar risada de mim e falar assim: olha, isso faz parte do missionário. O missionário, ele está tendo esse choque cultural, e você está tendo esse choque cultural em uma semana aqui. E eu prometi para mim mesmo que a próxima viagem eu vou levar na bolsa os pão na chapa. Eu vou levar a manteiga e o pão, aí eu passo e faço meu pão. Mas por quê? Porque a gente às vezes é confrontado sobre as novidades. A novidade, ela confronta. A novidade vai desestabilizar você. A psicologia vai dizer que quando você recebe uma informação nova, no seu cérebro é como se desequilibrasse. E esse desequilíbrio, ele é importante para que você consiga assimilar a novidade da informação. Então, amados irmãos, eu não sei, às vezes você está se sentindo instável. Você fala: poxa, eu sempre tive nas rédeas da minha vida, eu sempre tive no controle da situação, eu sempre tive as coisas de maneira regrada ali, organizada, e parece que agora as coisas estão se diluindo, estão saindo do meu controle, estão saindo da minha mão. Amado, é Deus te mostrando a novidade que Ele tem para você. Não se preocupe com esse cenário. Deus está construindo uma linda história. É um recomeço, é um início, é um reset de Deus sobre a tua vida. Eu, Aderso, estou vivendo isso e quero compartilhar com você que faz bem isso acontecer. É importante que isso aconteça, porque isso nos tira da zona de conforto, isso nos tira do raso, do superficial, do conformismo, do acomodado. Então, eu estou ali, eu estou tranquilo, essa é minha vida, essa é minha rotina. Mas, como diz o louvor, quando o vento soprar, você vai ver as coisas indo para o devido lugar. Você vai ver as coisas sendo direcionadas de cantar alabás. Você vai ver o poder de Deus se manifestando no meio do caos e colocando tudo no seu devido lugar. Louvado seja Deus. E para concluir a história, ele foi confrontado ali naquele posto de gasolina, naquela padaria, e a gente teve que continuar, irmão. Eles não iam voltar por causa de mim, né? E eu fui acostumando. Eu fui aceitando, eu fui acostumando, eu fui amando aquele povo. E eu lembro que a gente chegou em Rosário, tinha uma comunidade muito carente lá. A gente olha para as comunidades carentes aqui, não é comparado, lá é muito carente mesmo. E eu fui ministrar numa das nossas igrejas, e os irmãos oraram para mim em 2 dialetos, oraram para mim em espanhol e oraram para mim em 2 dialetos indígenas, porque eram comunidades indígenas que tinham se convertido ao evangelho. E ali, quando eu pregava a palavra de Deus, uma senhora veio, trouxe a neta dela e falou assim: olha, a minha neta está muda, e ela está há meses muda, não fala, e ela não tem problema na garganta, ela não tem problema nas cordas vocais. E ali nós oramos no nome de Jesus. Aquela menina caiu ali, foi liberta, ali começou a falar novamente, falar, e a gente pôde entender que somos confrontados, mas isso gera fruto. Somos confrontados, mas é para um bem maior, porque nada diz respeito tão somente a nós, tudo é para Cristo, tudo é por Cristo, é para o nome dele ser glorificado. Então, através da dor e do sofrimento que às vezes você está, coisas estão sendo geradas, através das suas lágrimas, coisas estão sendo geradas. O nome do Senhor será exaltado nesse cenário, louvado seja Deus. Então vai valer a pena, né? Como disse um louvor famoso, vai valer a pena a sua dedicação, o seu esforço, a sua continuidade, sabe? Você podia ter argumentos para falar assim: eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber. Aqui passam pessoas que vêm aqui feridas, pessoas que foram confrontadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram deixadas de lado. E o desafio maior é nós entendermos esse cenário todo. Cristo tem o poder de fazer a obra redentora da cruz e trazer unidade em seu corpo, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus.
Nós estamos aqui sendo só intermediadores, nós estamos aqui só sendo auxiliadores dessa obra celestial. Sou Igreja de Deus.